eu e você está no ar. E ao meu lado, participando desse programa, está o meu querido amigo jornalista Pedro Couto. Iniciaremos o programa examinando o problema do mensalão e o papelão da CUT. Traremos novamente o boicote dos países europeus ao Irã para tentar conter a sua política da criação da bomba atômica. Em seguida, abordaremos a agonia do problema da saúde no Rio. E por último, faremos uma entrevista com a diretora do Colégio TTH Barilá. Vamos começar com uma notícia triste. Pedro, essa semana o Rio de Janeiro ficou mais pobre. Perdeu um grande humanista e defensor da justiça e da liberdade. Dom Eugênio Salles era também um defensor e apoiador espiritual dos menos favorecidos. Tive a oportunidade de estar com ele na Maré, quando por várias vezes celebrou missa no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Lá, vendo o trabalho que realizamos, me parabenizou e falou da importância dessa assistência aos pobres. Pedro, eu tinha uma profunda admiração por Dom Eugênio Salles. Ele participou do meu programa de rádio se posicionando contra o Holocausto e os males que causou à humanidade, em especial ao povo judeu. A pomba branca que pousou em seu caixão durante o velório certamente anunciava: Dom Eugênio Salles descansa em paz. Gerson, Dom Eugênio Salles foi uma figura admirável, lutou pela paz social, pela paz entre os seres humanos, pela paz entre os povos. Ele hoje descansa em paz. A pomba que pousou sobre o seu esquife é praticamente um símbolo de fraternidade e também de eternidade. Dom Eugênio Salles deixa esta vida, mas fica o seu exemplo de um homem livre, de um democrata, de um homem justo. Ele nunca será esquecido nos meios católicos do Rio de Janeiro. Mas vamos continuar o programa. Minha gente, fala-se muito em crise moral na política. Eu pergunto, há como ser diferente? Afinal, quando é que os infratores vão ser punidos? Principalmente os chamados colarinhos brancos. Na semana passada, a manchete nos jornais era de que o Superior Tribunal Eleitoral havia adiado a decisão de punição para os políticos que não tiveram suas contas aprovadas, os chamados fichas sujas, e eles poderiam concorrer nestas eleições. Olhem que chega a quase 20 mil. O curioso é que nas eleições passadas já se falava na aplicação da lei e nada aconteceu. Foi transferido para estas eleições, mas nada aconteceu. Também se transfere mais uma vez, possivelmente para o dia do São Nunca. E agora vemos vergonhosamente a CUT, maior central sindical do país, querendo interferir na decisão do Supremo Tribunal Federal de iniciar o julgamento do mensalão nos primeiros dias de agosto. Não podemos esquecer que o mensalão foi o escândalo maior de corrupção da República. A que ponto chegou a CUT? E o seu presidente, Wagner Freitas, parece que quer impor regras ao STF, pois ameaça fazer o maior barulho para defender os réus e declarou: se for um julgamento político, iremos questionar, iremos para as ruas, não vamos ficar olhando. Afinal de contas, o que é que a CUT quer? Fazer bagunça, como fizeram há tempos atrás, quando invadiram o Congresso Nacional, fazendo baderna e quebrando tudo? Não tenham dúvida que por trás da ameaça está o PT, ao qual a Central Única sempre esteve ligada. O que a CUT quer
é defender a curriola dos mensaleiros, que tem como chefe de quadrilha José Dirceu, como bem definiu a Procuradoria-Geral da República. O que eles querem, Pedro, é agradar ao ex-presidente Lula. E a presidente Dilma, será que vai ficar em silêncio? Só falta colocar nas ruas a UNE, que está calada. Não se manifestou diante dos mais escabrosos escândalos ocorridos nos últimos tempos. Também pudera, com as gordas verbas que recebe do governo federal, sua consciência está comprometida. O que nós precisamos agora é ter certeza que o Supremo Tribunal Federal não vai se deixar influenciar por agitadores e defensores de interesses pessoais, que querem desmoralizar também a justiça. Eu ainda acredito na justiça e tenho certeza que o julgamento mensalão vai acontecer em agosto e o STF aplicará aos réus a sentença que merecem e dará à sociedade a resposta pelo qual ela tanto clama. Isso mesmo, Gerson. O Supremo dará a resposta, e não apenas ele, mas também a consciência nacional, contra essa tentativa alucinada da CUT de pressionar a justiça do país para absolver os réus do mensalão, principalmente o comandante deles, José Dirceu, que, inclusive, vem tramando nos bastidores fazer com que o Delúbio Soares assuma a culpa dele. Logo, é porque a culpa existe. Senão, ninguém pode assumir a culpa que não existe. Um absurdo. O movimento da CUT é absolutamente improcedente e irracional, contraditório. Porque quem demitiu o ministro José Dirceu da chefia da Casa Civil foi o presidente Lula. Quem cassou o mandato parlamentar do José Dirceu, deputado federal, à Câmara, sem participação de pelo menos uma parcela ponderável do PT, a cassação não teria sido efetivada. Então a CUT está em conflito com a realidade dos fatos e com a estrutura institucional do país, porque ela coloca em risco a estabilidade do governo Dilma Rousseff. Porque no momento em que uma entidade sindical vai às ruas pressionar o Supremo, a pressão não acaba no Supremo, a pressão se desloca para o Palácio do Planalto. Dilma Rousseff, evidentemente, não está de acordo com isso. Muito menos com o que a CUT deseja, que é atribuir a Dirceu uma importância maior do que politicamente atribui à própria Presidente da República. Mas, Pedro, vamos falar agora da política internacional. Na semana passada falamos aqui no boicote ao petróleo iraniano, imposto por 27 países europeus, que estão preocupados com o avanço do programa nuclear daquele país. Uma semana antes, o jornal A Folha de São Paulo saiu com uma reportagem mostrando as barbaridades cometidas contra os cidadãos do Irã. Aqueles que ainda duvidam sabem que, segundo a matéria, todas as semanas há execuções em praças públicas com a presença do povo. O enforcamento acontece em caminhões dotados de guindastes quando os condenados à morte ficam suspensos a 5 metros de altura. A cena é macabra e até crianças assustadas assistem à cena. Saibam que no regime de Mahmoud, além de traficantes e estupradores, são condenados ao enforcamento até alcoólatras e deveriam ser tratados, pois o alcoolismo é uma doença. E mesmo sendo o Irã signatário da Convenção dos Direitos da Criança, esse país é o único no mundo que condena à morte menores. Cabe ainda dizer que esses crimes são amplamente divulgados pela mídia local, com um objetivo fundamental de impor o terror à população, mantendo-a submissa ao regime cruel de Mahmoud.
Segundo a mídia internacional, apenas 20% desses assassinatos ocorrem em praça pública. E os outros 80% acontecem nas próprias cadeias sem conhecimento público. Imagine, Pedro, o tirano Mahmoud possuindo a bomba atômica. Isso, um homem capaz de transformar a morte no espetáculo público, imaginem todos o que faria ele se tivesse a bomba atômica. Seria uma ameaça para todo o Oriente Médio e, sem exagero, para o próprio planeta. Pedro, quanta preocupação. Mas vamos falar da saúde. Minha gente, a saúde pública no Rio de Janeiro está literalmente agonizando no CTI. Hospitais como Pedro II em Santa Cruz e o Pedro Ernesto em Vila Isabel pegaram fogo. O primeiro algum tempo atrás e o segundo agora. Por quê? Mal conservação e falta de responsabilidade de seus gestores. O Hospital de Infectologia São Sebastião, no Caju, foi desativado. Por quê? Acabou virando favela e agora anunciou que no terreno entrará o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Será que não precisamos de hospital para infectados? Ou a visibilidade política da Minha Casa Minha Vida interessa mais? O Hospital do Fundão, que prestava serviço de excelência, está no mais profundo abandono, degradado e com instalações fechadas por falta de médicos. Por quê? Falta de recursos? Não. O governo federal desperdiça dinheiro público com projetos eleitoreiros de interesse, como, por exemplo, a doação pelo presidente Lula, em 2010, de 30 milhões para a construção da sede da UNE, que até hoje não aconteceu. E a instituição sequer presta contas desse dinheiro. O INTO, que já foi referência de maior hospital de traumatortopedia do Rio de Janeiro, e tem belas instalações na zona portuária. Mas funcionar, que é bom, apenas virtualmente. O Hospital da Lagoa está paralisado, pois os médicos estão em greve. O Souza Aguiar, maior pronto-socorro da América Latina, foi assaltado. Que imoralidade e descaso com nossos hospitais. Mas que, além de tudo, com a saúde e a vida de nossos concidadãos. Surgiram as autoridades federais, estaduais e municipais que peçam socorro aos cientistas europeus que dizem que descobriram a partícula de Deus num acelerador subterrâneo construído entre a França e a Suíça. Quem sabe esses pesquisadores não descobrem também a solução para a saúde no Rio de Janeiro. Só a partícula de Deus pode resolver. Talvez nem isso. Porque a partícula de Deus pode iluminar o que existe, mas ter consciência pública e disposição de trabalhar é o que está faltando na administração, seja ela federal, estadual, municipal. Eu acho que nem Deus poderá iluminar aquilo que não existe. E os problemas da saúde não são só o descaso, doentes graves nos corredores, agora de uns tempos para cá, a tudo isso ainda se soma por cima. Os sequestros de recém-nascidos. Falta de segurança.
absoluta nos hospitais, falta de respeito para com a população, falta de segurança na rede hospitalar. É o fim do mundo. E agora vamos à esperada entrevista com a diretora do colégio TTH Barilã, a professora Tânia Fuchs, que vai nos ilustrar assuntos sobre a educação. Vamos à tela. Estamos tendo a grande satisfação de estar ao lado de Tânia Fuchs, a excepcional diretora do Colégio TTH Barilã, que vai nos dizer como se sente como diretora desse educandário tão brilhante dirigido por ela. Tânia, é fácil ser diretora de um colégio? Boa tarde a todos, boa tarde, Gerson. Na verdade, ser diretora dessa escola é um grande prazer. E para chegar até esse posto, eu tenho uma longa trajetória que começava na Escola Municipal, Embaixador Barros Hurtado, onde trabalhei por 24 anos, regendo turmas com a disciplina de História. E acho bastante interessante hoje uma outra experiência já na área de administração, de estar à frente de uma escola que tem características muito particulares, uma escola sionista, uma escola religiosa, um diferencial bem característico. Então, eu tenho um enorme prazer. E tenho também sentido esse mesmo prazer de trabalhar com essa equipe que trabalho hoje, da parceria com os pais de alunos e com os alunos em geral. E no dia a dia, nós percebemos que os pais são parceiros da escola. E quando não são, cabe à direção da escola fazer com que eles entendam a necessidade deles estarem junto conosco na educação dos seus filhos. Antigamente, a escola dava o ensino e os pais educavam. Nos dias de hoje, os pais estão sempre conosco, dividindo esse ensino e educação. Quantos alunos existem sob sua direção e qual é o nível de ensinamento que eles recebem? Na verdade, a escola ela tem hoje 450 alunos e desde a educação infantil até o ensino médio, com preparação para o vestibular, para a vida universitária. E eu acho bem importante que esse nosso aluno que entra na escola seja formado como um cidadão, não somente como um judeu, mas como um cidadão, e que precisa ter conhecimentos básicos da história do povo, por exemplo, no caso a questão da Inquisição, a história do Holocausto, e até mesmo é bom lembrar que a Câmara dos Vereadores já teve uma aprovação de uma lei onde esse ensino fosse também levado. A Teresa Berger, numa ocasião, fez essa proposta, foi aprovada, para que esse ensino desses conteúdos fosse levado aos alunos das escolas municipais. E isso é muito importante. O desconhecimento, às vezes, leva a atitudes discriminatórias, a situações bem conflitantes e opiniões onde a mídia acaba levando a sua versão e só se conhece aquela. A Câmara dos Vereadores aprovou uma lei obrigando o ensino religioso nas escolas públicas. Como é que você vê isso? Eu, na verdade, eu acho que seria interessante, primeiro, que houvesse um censo escolar quanto à questão religiosa, para que se pudesse perceber, porque, segundo me parece, seriam contempladas apenas algumas das religiões para esse ensino. Eu acharia muito mais importante
que houvesse, no caso, a ideia de levar às escolas, aos alunos das escolas públicas, o ensino de valores, de ética, de moral, que, na verdade, seria extremamente importante para a formação do jovem. E os estudantes da sua escola, como é que são ligados à tradição de sua religião? Na verdade, os alunos da escola do Colégio TTH Barilã, eles precisam, todos os dias, eles fazem a tefilá ao chegarem ao colégio, eles rezam, fazem lá as suas preces, mas isso é o iniciar do dia. O núcleo comum é o núcleo bem enriquecido. Ao mesmo tempo, temos também uma ênfase para o inglês, porque isso é muito importante. Há atividades diversas, como teatro, música, dança israeli, a parte de língua hebraica bem intensificada, de cultura judaica também. Eles têm mais aprofundamento nos estudos de Torá do que até mesmo das outras escolas judaicas da comunidade. E eu acho isso muito importante na formação do jovem. Eu acho que só tem a acrescentar para a formação desse judeu consciente, do seu papel, até mesmo para a continuidade do nosso povo. O que você me esclarecesse? Você, antes do programa, me relatava de uma viagem à zona do Holocausto, feita por alguns dos alunos da escola. Poderia nos relatar o que isso significou, como foi organizado e o que é que representa? Na verdade, são alunos do ensino médio da escola que hoje estão participando de uma viagem que teve início na Polônia e depois na República Tcheca. Ficaram por, no caso, uma semana e agora terão 2 semanas em Israel, porque vendo aquilo tudo, visitando aqueles campos de extermínio, é preciso que eles depois façam também o resgate de tudo isso em Israel, mostrando que apesar de tudo aquilo que aconteceu, daquele trágico holocausto para o povo, Israel existe. Israel está lá, vivo, forte, e justamente é essa ideia que nós queremos passar ao aluno. É ele o agente multiplicador dessa ideia de que o povo vai ter essa continuidade se cada judeu souber transmitir esses seus valores para as futuras gerações. Então, vocês ouviram a professora diretora Tânia Fuchs, que nos deu uma aula de educação, como ela dirige o Colégio TTH Barilã. Foi excelente e vocês todos vão querer, provavelmente, pedir que ela volte. E esperamos que ela aceite o nosso convite para o retorno. Quero cumprimentá-la, dar parabéns pelas suas palavras e venha, por favor. Não, estarei sempre aqui, sempre que for chamada, e é uma oportunidade muito grande, um prazer enorme estar aqui com vocês e a qualquer momento que for chamada, estarei presente, pode contar. Parabéns. Obrigada. Educação é um problema fundamental para o nosso país. Traremos outros profissionais capazes que darão a sua palavra e seu conselho em relação ao assunto, que é fundamental. Agradeço a presença do meu companheiro, jornalista Pedro Couto, e voltaremos aqui outra vez na próxima semana, na CNT, às 12 horas, com o Pedro melhorado da gripe que está o atacando. Que se cuide. Até lá.